Me ajuda, por favor. Ariel estava pedindo na rua quando esbarrou no jovem milionário. Sua carteira caiu e ela ficou paralisada. Dentro havia uma foto de sua mãe falecida. "Por que você tem a foto da minha mãe?" gritou. As ruas do centro de Cuiabá estavam vivas com o caos habitual de uma tarde de terça-feira. Os carros buzinavam com aquela impaciência agressiva que só os motoristas das grandes cidades sabem fazer. Os pedestres se apressavam uns ao lado dos outros sem se olharem, com os olhos fixos em seus celulares, fones de ouvido os isolando do mundo. Ariel, de 7 anos, já não notava nada disso. Havia aprendido a ignorar o ruído, a se tornar pequena e invisível, enquanto se movia entre as multidões com um copo de plástico que dizia "Ajuda, por favor", em letras tortas. 3 meses. Esse era o tempo que levava nas ruas. 3 meses aprendendo que a bondade era rara, que a segurança era algo que se negociava com estranhos, que a fome era um companheiro constante. 3 meses compreendendo que o mundo não estava construído para meninas pequenas como ela, não a menos que tivessem alguém que as protegesse. E ela não tinha ninguém. O laço rosa que sua mãe havia amarrado em seu cabelo antes de tudo desmoronar já estava perdido há tempos. Seu pequeno vestido, antes branco com flores azuis, agora era de um cinza sujo. Seus sapatos tinham furos e seus pés sempre estavam frios. Mas Ariel havia aprendido as melhores esquinas onde ficar. Sabia que pessoas de negócios tinham olhos bondosos. Sabia que hora do dia significava mais movimento de pedestres. Tinha 7 anos e já havia aprendido a sobreviver de uma maneira que a maioria das crianças nunca deveria fazer. Nesta terça-feira, por volta das 2h47 da tarde, Ariel estava parada em frente ao edifício Altino, na região central. Era um bom lugar. Muitas pessoas saíam para tomar café, muitos ternos com troco nos bolsos. Estava segurando seu copo olhando para o chão quando ouviu a agitação. Um homem com um terno cinza caro caminhava rapidamente pela calçada, com os olhos no celular, sua mente claramente em outro lugar. Era jovem, talvez 26 ou 27 anos, com traços marcantes, e o tipo de passo confiante que vem de saber que o mundo já se rendeu aos seus pés. O terno parecia custar mais do que Ariel havia ganhado em toda sua vida mendigando. Seu nome era Diego Altino, embora Ariel só soubesse isso vários minutos depois. Enquanto passava, sua carteira de couro deslizou diretamente do bolso de sua jaqueta. Caiu em um arco perfeito e pousou a apenas centímetros de onde Ariel estava parada. O tempo pareceu desacelerar enquanto ela a via cair, como se o universo estivesse oferecendo algo precioso. Diego caminhou mais 5 passos antes de se dar conta. Virou-se, praguejou entre dentes e apressou-se de volta. Mas Ariel já estava lá, olhando a carteira com a intensidade de alguém que acabara de ver um milagre. Poderia ter corrido. Parte dela sabia que deveria correr. Seu instinto de sobrevivência, aperfeiçoado por 3 meses de necessidade, gritava para ela agarrá-la e desaparecer entre a multidão. Mas algo a deteve. Algo que mudaria tudo. Talvez tenha sido a foto que podia ver através da janela transparente na lateral da carteira. Talvez tenha sido a forma como seus pequenos dedos tremeram quando se abaixou para pegá-la. Se abaixou lentamente, seus dedos tocando o couro macio, justo quando a sombra de Diego caiu sobre ela. "Obrigado", disse ele, já estendendo a mão para pegá-la. Ariel o olhou, ao seu terno caro, às suas unhas limpas e ao relógio dourado que provavelmente custava mais do que ela ganharia numa vida inteira de mendicância. Abriu a boca para dizer algo, mas seus olhos se fixaram na foto dentro da carteira novamente e ela congelou. Tudo em seu pequeno corpo ficou imóvel, sua respiração presa na garganta. O copo caiu de sua outra mão, batendo na calçada. A foto mostrava uma mulher com cabelo escuro e olhos bondosos. Uma mulher que Ariel conhecia tão bem quanto seu próprio coração. Uma mulher que havia penteado seu cabelo cada manhã e cantado para ela à noite. Uma mulher que estava morta há 3 anos. "Minha mãe", sussurrou Ariel, sua voz quase inaudível. Essa é minha mãe."
A cor sumiu do rosto de Diego Altino. Parecia como se alguém tivesse tirado o chão de debaixo dele. Sua mão, que estivera alcançando a carteira, parou no meio do caminho. O que você acabou de dizer? Por que você tem uma foto da minha mãe? Os olhos de Ariel se encheram de lágrimas. Como você tem minha mãe? E nesse momento, parados numa rua movimentada de Cuiabá com milhares de pessoas passando ao lado sem uma segunda olhada, duas pessoas de mundos completamente diferentes se uniram sobre uma fotografia. Uma fotografia que continha um segredo tão profundo que desvendaria tudo o que pensavam que sabiam sobre suas vidas. Diego olhou para a pequena menina com o vestido sujo e os sapatos furados. Olhou seu rosto, a curva familiar de seu queixo, o tom específico de seus olhos, a forma como seu cabelo escuro caía. A olhou e viu algo que o aterrorizava. Viu a verdade. Venha comigo, disse em voz baixa, sua mão tremendo enquanto tocava suavemente seu ombro. Precisamos conversar e acho que preciso explicar algo que vai mudar tudo. Ariel não entendia o que ele queria dizer, mas pegou sua mão mesmo assim. Juntos se afastaram da rua movimentada, rumo a uma conversa que derrubaria os muros de mistério que haviam rodeado ambas as vidas. O apartamento estava no 32º andar de um edifício com vista para o Parque Masairo Okamura. Ariel nunca havia estado tão alto em sua vida. Ficou parada nas janelas do chão ao teto, suas pequenas mãos pressionadas contra o vidro, sentindo-se tonta olhando para baixo. As árvores pareciam pequenos pontos verdes, as pessoas pareciam formiguinhas, os carros pareciam brinquedos. Não tenha medo, disse Diego de algum lugar atrás dela. Não vou te machucar, prometo. Ariel se virou para olhá-lo. Ele estava sentado num sofá preto caro, que provavelmente custava mais do que sua mãe havia ganhado num ano. Parecia que não havia dormido em dias. Como você conseguiu a foto da minha mãe? Perguntou Ariel, sua voz pequena e assustada. Diego fechou os olhos como se a pergunta o tivesse machucado fisicamente. Quando os abriu novamente, estavam úmidos de lágrimas. Sente-se, disse, sua voz tão quebrada que Ariel se encontrou se movendo em direção ao sofá, apesar de seu medo. Qual é seu nome? Ariel, disse em voz baixa. Ariel, repetiu ele como se provasse a palavra. Esse era o nome favorito dela. Sempre dizia que se tivesse uma filha, a chamaria de Ariel. Um arrepio percorreu a coluna de Ariel. O nome da minha mãe era Carolina Altino, continuou Diego. Ela morreu quando eu era muito jovem, tinha apenas 17 anos. O nome da minha mãe também era Carolina, disse Ariel baixinho. Carolina Moura, mas todos a chamavam de Carol. Diego estremeceu como se tivesse sido atingido. Me conte sobre sua mãe, disse sua voz tremendo, e assim Ariel fez. Contou sobre o apartamento pequeno onde costumavam morar antes de sua mãe ficar doente. Contou sobre os domingos de manhã, quando sua mãe fazia panquecas em formato de animais. Contou sobre a manhã em que sua mãe acordou sem se sentir bem. Contou sobre as visitas ao hospital, sobre ver sua mãe mudar, sobre como a doença parecia comê-la por dentro. Contou sobre a quimioterapia, sobre como o cabelo de sua mãe caiu depois dos tratamentos. Contou sobre a noite em que ela morreu. Tinha apenas 7 anos e havia entendido de alguma forma profunda que após esta noite tudo seria diferente. Contou sobre a assistente social que veio no dia seguinte. Você não tem família, querida. Vai para um lar onde podem cuidar de você. Contou sobre fugir do lar 6 meses depois, quando as crianças mais velhas se tornaram cruéis demais. Contou sobre a primeira noite nas ruas, sobre aprender a sobreviver. Diego escutou com os olhos fechados, lágrimas correndo por seu rosto. Quando terminou, ele abriu os olhos e a olhou por um longo momento. Ariel, preciso te perguntar algo. Você se lembra do seu pai? Ariel balançou a cabeça. Mamãe disse que não era um homem bom. Disse que ele foi embora quando eu nasci. Diego se levantou e caminhou até uma escrivaninha. Abriu uma gaveta e tirou uma foto antiga desgastada. Voltou e se sentou ao lado de Ariel, estendendo-a para ela. Era uma foto de 2 jovens, um homem e uma mulher.
O homem tinha os traços marcantes de Diego e seus olhos escuros. A mulher tinha cabelo escuro e olhos bondosos. E Ariel a reconheceu imediatamente. Este é meu pai, disse Diego apontando para o homem. E esta é minha mãe. Essa é Carolina Altino. Minha mãe. Ariel olhou fixamente para a fotografia. Viu o rosto de sua própria mãe, olhando de uma foto tirada décadas antes de ela nascer. Não entendo, sussurrou Ariel. Ainda estou tentando entender eu mesmo, disse Diego. Mas acho que meu pai teve um caso. Acho que teve um filho com sua mãe, com Carol. E acho que esse filho foi você. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles como algo perigoso. Isso significa, disse Ariel muito lentamente, que você é meu irmão. Acho que sou seu irmão, Ariel. Ariel sentiu que o mundo se inclinava. Olhou o rosto de Diego e viu pela primeira vez as semelhanças. Os mesmos olhos escuros, a mesma curva da boca. Meu pai era Roberto Altino, continuou Diego. Era um homem muito rico. Morreu há 5 anos, e quando morreu, houve muitas perguntas. Que tipo de perguntas? Sobre dinheiro, sobre filhos que ele poderia ter tido com pessoas que não eram minha mãe. Diego se levantou e voltou à escrivaninha tirando uma pasta. Meu advogado descobriu que meu pai estava enviando dinheiro para uma mulher em Cuiabá. Nunca contou isso a ninguém. Manteve completamente em segredo. Minha mãe morava em Cuiabá, disse Ariel. Eu sei. É assim que sei que tudo isso é real. O dinheiro que meu pai enviou para Carol, sua mãe, ela nunca o tocou. Deixou numa conta que meu pai estabeleceu. Por que não? Porque ela era uma boa mulher, não queria o dinheiro. Queria que seu pai a amasse. Ainda está lá? Diego assentiu lentamente. Sim, Ariel. E com os juros acumulados, acho que você está prestes a se tornar uma menina muito rica. O escritório do advogado estava no 53º andar de um edifício no centro. O Sr. Goldstein era um homem pequeno, com óculos de armação metálica e cabelo grisalho. Isso é muito irregular, disse pela 20ª vez. Muito irregular, de fato, mas se o que estão dizendo é correto, então temos uma situação muito interessante. Era quinta-feira de manhã. Por 2 dias, Diego havia mantido Ariel segura em seu apartamento. Havia comprado roupas novas para ela, sapatos novos e uma escova de dentes. Havia feito café da manhã, almoço e jantar para ela. O fundo fiduciário que seu pai estabeleceu foi criado com linguagem específica sobre filhos nascidos fora do casamento, continuou o Sr. Goldstein. Foi bastante explícito sobre isso. Quanto estamos falando? Perguntou Diego. O Sr. Goldstein tirou os óculos e esfregou os olhos. O fideicomisso original foi estabelecido com R$1 milhão. Isso foi há 20 anos. Com investimento cuidadoso e juros compostos, essa quantia cresceu para aproximadamente R$17 milhões. Ariel não sabia o que significavam R$17 milhões, mas viu como o rosto de Diego empalideceu. Além disso, disse o Sr. Goldstein, havia uma conta separada que seu pai financiou pessoalmente. Quando Carolina Moura faleceu, os fundos não foram transferidos para ninguém. Estão em sucessão há 3 anos. Quanto? Perguntou Diego novamente. R$3.200.000. Então Ariel tem acesso a aproximadamente R$20 milhões. Uma vez que verifiquemos sua identidade, sim. Até ela completar 18 anos, o dinheiro seria mantido em fideicomisso com um tutor supervisionando. Gostaria de ser seu tutor, disse Diego imediatamente. Isso teria que ser aprovado pelo tribunal. Você é irmão dela, sim, mas também é bastante jovem. Então descobriremos o que precisamos fazer. Ariel é minha responsabilidade. Ela é minha família. Ariel olhou para Diego e algo em seu peito mudou. Ninguém havia querido assumir a responsabilidade por ela desde que sua mãe morreu. Há algo mais, disse o Sr. Goldstein tirando outro documento. Algo que seu pai deixou. As instruções são bastante específicas. Deslizou o documento pela mesa. Diego o pegou e começou a ler em voz alta. Para o filho que pude ter gerado com Carolina Moura, deixo não apenas esta herança, mas também a verdade. Sua mãe foi a única mulher que realmente amei. Meu casamento com Lilian foi um arranjo comercial.
Mas Carolina foi a escolha do meu coração. Embora tenha sido covarde demais para escolhê-la publicamente, falhei com vocês dois. Este dinheiro é minha tentativa de redenção. Vocês nasceram do amor. Amor real, amor verdadeiro. Assinado Roberto Altino. Quando Diego terminou de ler, havia lágrimas tanto em seu rosto quanto no de Ariel. O problema era Lilian Altino. A mãe de Diego não fazia ideia de que seu marido tinha uma filha fora do casamento. E quando soube através de seus próprios advogados, ficou absolutamente furiosa. Você não pode estar considerando isso seriamente, disse Lilian, sua voz afiada como vidro quebrado. Isso é claramente um golpe. Esta menina descobriu o nome de nossa família e está tentando explorar o legado de Roberto. Carolina Moura está morta há 3 anos, disse o Sr. Goldstein pacientemente. A menina é muito real e a conta que seu marido estabeleceu é muito real. Meu marido foi um idiota aproveitado por uma mulher que viu uma oportunidade, cuspiu Lilian. A menina é filha biológica dele, disse Diego, sua voz tão fria que Lilian realmente estremeceu. E também é minha irmã, isso a torna família. Os olhos de Lilian, que eram do mesmo cinza afiado dos de Diego, olharam para seu filho. Você está sendo manipulado por esta menina. É patético. Se alguém está sendo patético, mãe, não é ela. Lilian se levantou com um som que era meio riso, meio soluço. Você é um idiota, Diego. Vai jogar seu futuro inteiro fora por uma menina de rua. Que romântico, que incrivelmente tolo. Saiu do escritório antes que alguém pudesse responder. As batalhas legais que se seguiram foram complicadas e amargas. Lilian contratou os melhores advogados que o dinheiro podia comprar. Lutou contra a legitimidade da reivindicação de Ariel em cada turno. Exigiu testes de DNA que retornaram conclusivamente, provando que Ariel era filha biológica de Roberto Altino. Os resultados foram irrefutáveis, mas Diego não vacilou. Contratou seus próprios advogados. Forneceu testemunhos sobre as visitas secretas de seu pai, sobre as conversações que havia escutado quando criança. Lentamente, cuidadosamente, Diego construiu um caso impossível de negar. Durante este tempo, Ariel viveu com Diego no apartamento. Foi à escola pela primeira vez em 3 anos. Foi ao médico e recebeu todas as vacinas que havia perdido. Conseguiu uma terapeuta para ajudá-la a processar o trauma. Também aprendeu a ser parte de uma família. Diego lhe ensinou como segurar um garfo corretamente em restaurantes caros. Sentava-se com ela enquanto fazia lição de casa, ajudando-a com problemas de matemática. A levou para ver o túmulo de sua mãe pela primeira vez, desde o funeral. A segurou enquanto chorava. E ele também chorou, não só por Ariel, mas pela mãe que nunca havia conhecido. Os dias se tornaram a parte favorita da semana de Ariel. Brincavam, cozinhavam juntos, assistiam filmes. Um dia, Ariel adormeceu no sofá vendo um filme. Diego a carregou cuidadosamente para levá-la para a cama. Ela parece tão tranquila, murmurou. Ficaram parados junto à cama de Ariel vendo como ela dormia. Por um momento, Diego sentiu que eram uma família de verdade. Tomou 14 meses, mas finalmente os tribunais decidiram a favor de Ariel. O fideicomisso foi estabelecido. O dinheiro foi protegido. E um juiz nomeou Diego como seu tutor legal até ela completar 18 anos. Lilian Altino nunca veio à audiência. Quando Diego herdou sua própria parte do patrimônio de seu pai, encontrou uma carta esperando dele de sua mãe. Nela ela o cortou completamente. Disse que havia traído sua família e que tal escolha era imperdoável. Diego leu a carta uma vez, depois a guardou numa gaveta. Nunca a leu novamente. Não precisava. Havia feito sua escolha e decidido viver com ela. Ariel tinha 9 anos quando chegou a segunda revelação. Havia estado com Diego por pouco mais de 2 anos. Estava no 4º ano e havia crescido 8 centímetros. Eles estavam jantando juntos, algo que faziam na maioria das noites. Ariel havia posto a mesa com o cuidado que Diego lhe havia ensinado. Recebi uma ligação do Sr. Goldstein hoje, disse Diego, enquanto comiam sua massa caseira. Houve um desenvolvimento. Ariel levantou o olhar de seu prato. Que tipo de desenvolvimento? Lembra como sua mãe nunca gastou nada do dinheiro que meu pai lhe enviou? Sim,
E quando morreu, esse dinheiro ficou na conta. Te pertencia. Ariel assentiu. Bem, meu pai manteve registros muito detalhados. E antes de morrer escreveu uma carta que devia ser aberta se algum filho fora do casamento se apresentasse. Fez uma pausa. Acontece que houve outros, Ariel. Antes da sua mãe, depois da sua mãe. Meu pai tinha um padrão. Então tenho outros irmãos? Perguntou Ariel. Meio-irmãos, sim. O Sr. Goldstein nos tem rastreado nos últimos 2 anos. Há 7 de vocês, Ariel. 7 crianças que meu pai gerou com mulheres que não eram Lilian Altino. Ariel deixou seu garfo, sentiu-se tonta. 7, sussurrou. E essa não é a parte mais interessante. Quando meu pai morreu, deixou algo em seu testamento. Dinheiro, muito dinheiro. Dividiu equitativamente entre todos vocês. A quanto? 3 milhões de reais cada um, além do que já estava em fideicomisso para você. Ariel sentiu que seu mundo se expandia. Por que fez isso? Diego estendeu a mão e pegou a dela. Porque no final de sua vida, quando estava doente e morrendo, se deu conta do que realmente importava. Se deu conta de que havia sido um covarde. Se deu conta de que se não podia mudar sua própria vida, pelo menos podia assegurar que seus filhos tivessem liberdade e segurança. Durante as semanas seguintes, o Sr. Goldstein organizou reuniões com os outros meio-irmãos de Ariel. Estava Diego, que tinha 32 anos e morava em Campo Grande. Era arquiteto. Estava Isabela, que tinha 28 anos e morava em Goiânia. Era pediatra. Estava Javier, que tinha 25 anos e morava em Brasília. Era professor. Estava Clara, que tinha 19 anos e estava na universidade estudando Direito. Estava Miguel, que tinha 16 anos e ainda estava no ensino médio. E estava Luna, que tinha 14 anos. Era a outra mais jovem e ela e Ariel conectaram imediatamente. A primeira vez que todos se reuniram foi no escritório do Sr. Goldstein. Variavam em idade desde 14 até 32 anos. Todos tinham mães diferentes, diferentes origens, diferentes vidas, mas todos compartilhavam algo fundamental. Eram filhos fora do casamento de um homem que havia tido medo demais de reconhecê-los publicamente. A primeira reunião foi desconfortável. Havia tensão e incerteza. Não sabiam como estar uns com os outros. Mas, enquanto falavam, algo começou a acontecer. Começaram a se ver uns aos outros. Começaram a entender que não estavam sozinhos nisso. Para a terceira reunião, algo inesperado aconteceu. Se tornaram uma família, não do tipo tradicional, mas real mesmo assim. Começaram um grupo de chat, onde compartilhavam piadas e atualizações sobre suas vidas. Começaram a planejar reuniões familiares. Ariel, a mais nova, se tornou o coração do grupo. Talvez porque tinha menos a perder, tendo já perdido tudo. Talvez porque já havia aprendido as lições mais importantes sobre sobrevivência e amor. Ariel tinha 18 anos quando tudo fechou o círculo. Havia se formado no ensino médio com honras. Havia sido aceita em 3 universidades diferentes. Havia decidido frequentar a Universidade Federal de Mato Grosso porque tinham um programa excepcional em serviço social. Estava parada no mesmo escritório do advogado, onde grande parte de sua vida havia sido determinada. Mas desta vez, ela era diferente. Era mais alta, mais forte. Estava segura de quem era, segura do que queria. Percorreu um longo caminho, jovem, disse o Sr. Goldstein calorosamente. Ainda me lembro da primeira vez que entrou por aquela porta. Era tão pequena e assustada. Lembro-me, disse Ariel. Estava aterrorizada. E agora? Perguntou. O que é agora, Ariel Altino Moura? Ariel olhou para Diego, que estava sentado ao seu lado, como havia estado pelos últimos 11 anos. Agora sou alguém que sabe de onde vem. Sou alguém que entende o valor de uma segunda chance. E sou alguém que sabe para onde vai. E para onde é isso? Decidi iniciar uma fundação. A Fundação Roberto Altino para Crianças em Crise. Fornecerá moradia segura, comida nutritiva, educação e serviços de saúde mental para jovens sem lar em Cuiabá. O Sr. Goldstein se recostou em sua cadeira, um sorriso conhecedor se espalhando por seu rosto. Seu pai estaria orgulhoso. E, mais importante ainda, sua mãe estaria orgulhosa.
Não faço por ele, disse Ariel firmemente. E não faço por ela, embora pense nela todos os dias. Faço pela menina que fui. A menina que dormia em bancos de parque, que pensava que era invisível. Fez uma pausa. Faço para que nenhuma outra criança tenha que se sentir assim. A fundação foi estabelecida com 5 milhões de reais. O resto da herança de Ariel seria investido para seu futuro. A inauguração do primeiro abrigo aconteceu numa fria manhã de fevereiro, 2 anos depois. Era um lindo prédio de 4 andares que Ariel havia passado centenas de vezes quando estava nas ruas. Ariel cortou a fita na frente de uma multidão de mídia e simpatizantes. Mas as pessoas que mais lhe importavam também estavam lá. Diego, que havia renunciado à maior parte de sua própria riqueza para apoiar sua visão. Seus 6 meio-irmãos, cada um dos quais havia contribuído com tempo e dinheiro para o projeto. A primeira noite, o abrigo alojou 17 crianças. 17 crianças que haviam estado vivendo nas ruas. Ariel esteve lá naquela noite, ajudando-os a se instalarem, explicando o que o abrigo oferecia. Ao final do primeiro ano, a Fundação Roberto Altino havia aberto 4 abrigos em Cuiabá e estava planejando expansões para Campo Grande, Goiânia e Brasília. Ariel foi para a universidade, especializando-se em serviço social. Fez estágio em sua própria fundação, trabalhando diretamente com as crianças que haviam estado onde ela estivera. E em noites tranquilas, quando estava sozinha em seu apartamento, tirava a fotografia original, a que havia começado tudo. A de seu pai e sua mãe, jovens e apaixonados. Olhava seus rostos e pensava em como uma carteira caída numa rua de Cuiabá havia mudado tudo. Pensava em Diego, que a havia escolhido sobre sua própria mãe. Pensava em seu pai, que a havia amado da distância. E pensava em sua mãe, que a havia criado sozinha, que havia rejeitado o dinheiro de Roberto porque queria que ele a amasse. O último envelope chegou no aniversário de 21 anos de Ariel. Havia chegado ao escritório do Sr. Goldstein, com instruções de que deveria ser entregue a Ariel no dia em que completasse 21 anos. Quando o abriu, encontrou uma carta escrita com a letra de seu pai. Para minha filha Ariel. Se está lendo isto, então encontrou a verdade sobre quem é. Sabe sobre o dinheiro, sobre as outras crianças, sobre a mulher que amei, mas da qual tive medo de escolher. Mas mais importante, espero que tenha aprendido algo que me levou a maior parte de minha vida para entender. Que o dinheiro não vale nada sem amor, que a herança que realmente importa não é a que você recebe de seus pais, mas a que você dá ao mundo. Sua mãe me mostrou isso. Ela não tinha nada, nem dinheiro, nem conexões familiares, mas tinha tudo o que importava: amor, força e coragem. Você me deu dinheiro e um nome, mas ela lhe deu algo muito mais valioso. Lhe deu seu caráter. Se está lendo isto, espero que tenha usado minha segunda chance para fazer algo significativo com sua vida. Espero que me tenha perdoado por minha fraqueza. E espero que tenha se tornado a pessoa que sempre quis ser. Corajosa, boa e disposta a lutar pelas pessoas que não podem lutar por si mesmas. Com amor e arrependimento, seu pai, Roberto Altino. Ariel leu a carta 3 vezes. A primeira vez chorou. A segunda vez, chorou mais forte. A terceira vez, sorriu através das lágrimas. Naquela noite, Ariel convocou uma reunião com seus meio-irmãos. Anunciou sua decisão. Estava assumindo como diretora da Fundação Roberto Altino. Estava expandindo a missão não só em Cuiabá, mas em cidades de todo o país. Vou honrar o nome do papai, disse. Não escondendo sua vergonha, mas transformando-a em algo bom. Por Ariel, disse Diego, o mais velho, levantando seu copo. Por Ariel, repetiram todos. Rodeada de seus meio-irmãos, com a mão de Diego em seu ombro, Ariel entendeu o círculo completo de sua jornada. Havia começado como uma menina perdida, mendigando nas ruas. Havia encontrado uma família construída sobre segredos e havia transformado sua dor em propósito. Anos depois, quando jornalistas perguntavam sobre o dia em que conheceu Diego Altino na rua, Ariel lhes diria o mesmo. Não conheci meu irmão na rua naquele dia.
conheci meu futuro. E mais importante, conheci uma versão de mim mesma que havia sobrevivido a tudo e ainda estava disposta a ajudar outros a sobreviver também. A Fundação Roberto Altino eventualmente se expandiria para cada cidade importante do Brasil, alojaria milhares de jovens sem lar e forneceria educação, serviços de saúde mental e esperança. E tudo começaria com uma menina de 7 anos que foi corajosa o suficiente para ver o rosto de sua mãe falecida na carteira de um estranho e bondosa o suficiente para dar uma segunda chance a um homem que não a merecia. Ariel Altino Moura passaria o resto de sua vida assegurando que nenhuma outra criança tivesse que conhecer o tipo de solidão que ela havia conhecido. E seu pai, Roberto Altino, descansaria mais facilmente, sabendo que sua fraqueza havia sido transformada na força de sua filha. Esta linda história nos ensina que nunca é tarde demais para encontrar o amor verdadeiro e formar uma família. Às vezes, as segundas oportunidades chegam quando menos esperamos, e como vimos, o amor pode superar qualquer obstáculo quando há vontade de mudar e lutar pelo que realmente importa. Ariel transformou completamente sua dor em propósito, provando que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas nos momentos compartilhados com as pessoas que amamos e no bem que fazemos ao mundo. Se esta história te emocionou, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhá-lo com amigos e familiares que também gostam de histórias cheias de esperança. Seu apoio nos ajuda muito a continuar criando conteúdo que toca o coração. Se você quer mais histórias como esta, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma nova história de amor e família. E nos conta nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Adoramos saber que temos amigos de todas as partes do Brasil que curtem nossas histórias. Um abraço, nos vemos na próxima.